Acho que é o objetivo de todo mundo saber quais foram os segredos que levaram os grandes investidores a terem tanto sucesso assim. Foi um pouco de sorte? Claro, o elemento sorte sempre fará parte do seu sucesso e de todos esses grandes investidores. Isso é inegável. Sabe por quê? Porque diversas variáveis, diversos resultados estão fora do nosso controle. Por exemplo, Bill Gates. Ele estudou na única escola que à época tinha computador. E isso fez, de alguma forma, ele se interessar muito por computadores e ser o que ele é hoje. Buffett foi ensinado pelo Benjamin Graham. Conheceu Charlie Munger, que, nas palavras do Buffett, foi o arquiteto da Berkshire Hathaway, que arrumou a Berkshire Hathaway. Tudo isso faz parte de elementos de sorte. Mas você não pode ser simplista a ponto de pensar que foi apenas sorte. O sucesso é resultado de sorte mais mérito. E claro, por conta da sorte, não dá para você simplesmente pensar que você pode copiar integralmente, copiar tudo que um bilionário fez ou vem fazendo, porque muito do que ele teve de resultado e ainda tem decorreu de sorte. Então você precisa, na hora de ser ensinado por lições de um grande investidor, saber separar aquilo que é o quê? Resultado da sorte e aquilo que realmente pode ser replicado. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do Barsi. Até que ponto não foi sorte todo o resultado que ele teve com o Unipar Carbocloro? Até que ponto não foi sorte ele ter sobrevivido por muitos anos no mercado brasileiro, exposto apenas às ações brasileiras? Sem entrar em discussão política aqui, até que ponto não foi sorte? Hiperinflação, várias trocas de moedas. Mas, em relação à paciência e à disciplina do Barsi, isso sim você pode replicar. Isso sim você pode copiar. Agora, achar que você pode copiar elementos de sorte, aí não. A sorte é, obviamente, randômica, aleatória, você não tem como controlar. Então você precisa abstrair a sorte e focar naquilo que realmente é replicável. E eu posso te dizer que existem alguns, entre aspas, segredos que você pode copiar para o seu portfólio, para a sua carteira de investimentos, para que você seja um investidor de sucesso. E isso já foi testado academicamente. E o resultado final de todo um trabalho acadêmico nesse sentido decorre dos trabalhos de Fama French, modelo de 5 fatores, Eugene Fama e Kenneth French. Esses caras, eles descobriram quais são os fatores, as regras, os filtros que, dentro de uma carteira de investimento, promovem um excesso de retorno. Um excesso de retorno, o que é isso? Um excesso de retorno é aquele retorno que você obtém acima do desempenho médio do mercado financeiro. Então, por exemplo, supondo que a gente adote aqui o Ibovespa ou o IBRX como o desempenho médio do mercado de ações no Brasil. Todo aquele retorno que você obtém acima do Ibovespa seria um excesso de retorno, ou do IBRX, se esse for seu índice de mercado. E eles descobriram, testando não só nos Estados Unidos, mas em mercados emergentes, e o Brasil é um mercado emergente, quais são os fatores que geram uma expectativa de que haja esse excesso de retorno. E é isso que você pode eventualmente inserir na sua carteira de investimentos. E foram elementos de sucesso. Inclusive, percebeu-se que o sucesso do Buffett tinha ali o quê? Alguns fatores também na sua carteira de investimento. Então, até mesmo o resultado espetacular do Buffett derivou de alguns elementos, de alguns fatores que estavam presentes na sua carteira de investimentos e que ainda estão presentes. Sendo assim, você deve buscar esses fatores ou segredos na sua carteira de investimentos. Mas esses fatores se relacionam apenas às finanças corporativas, aquela análise mais técnica contábil das empresas. Para resumir aqui para vocês. Só que também tem segredos de cunho psicológico, comportamental. E é isso que você precisa ter em mente também. Investir também é comportamento. Inclusive há quem defenda que é muito mais comportamento do que análise técnica, análise fundamentalista. O melhor a se pensar é que não é apenas um ou outro, mas os dois unidos. Esse seria o investidor ideal. E aí vamos começar aqui analisando os fatores do investidor de sucesso e depois vamos olhar aqui o que ele precisa do ponto de vista psicológico, das finanças comportamentais. E os fatores, basicamente, são 5. Inicialmente, em 1993, Fama e French, eles criaram um modelo de 3 fatores. Só que aí eles avançaram e chegaram no modelo final hoje vigente, em 2015, de 5 fatores. Inicialmente, 3 fatores.
Quais eram esses fatores? O fator beta, que decorre lá do modelo CAPM, hoje utilizado para calcular o retorno exigido das empresas pelos analistas de investimento. Esse modelo CAPM foi criado pelo Markowitz e o fator beta foi ainda mais desenvolvido pelo Sharpe. Então teve um desenvolvimento de tudo isso na década de 60, fator beta, que é basicamente o fator mercado, como dizem Fama French. Esse fator mercado é basicamente a exposição à renda variável. Exposição à renda variável seria então essencial para você ter um retorno médio acima do mercado. Inclusive, os retornos das carteiras seriam explicados justamente por essa exposição à renda variável. Cerca de 65% do excesso de retorno da carteira é o fator beta, mas eu vou explicar individualmente cada um deles. Primeiro, só entenda isso: exposição ao mercado de renda variável. E isso de forma diversificada. De nada adianta você concentrar em apenas um ativo. Aí você não está exposto ao mercado, mas a um só ativo. O outro fator é o fator tamanho, ou seja, buscar empresas menores, porque as empresas maiores já são muito maduras, não possuem mais tanto espaço para crescer. E aí fica muito difícil você ter um retorno muito alto. Terceiro, fator valor. Aqui é você buscar empresas baratas, com múltiplos baratos, principalmente indicador preço sobre valor patrimonial. E depois, em 2015, chegou-se à conclusão que ainda precisaria do fator rentabilidade, que é basicamente o quanto a empresa entrega de retorno em relação ao capital investido. É basicamente um fator que indica muito a qualidade da empresa, a sua vantagem competitiva, e o fator investimento conservador, em que empresas de investimentos conservadores seriam as empresas que entregariam os maiores retornos. Isso é uma expectativa. O que é isso, empresa de investimento conservador? Empresa que não necessita de tanto capital para operar, empresas de pouco capital e alto retorno, ou você poderia também entender empresas de beta baixo. E aqui seria mais aplicável para você no seu dia a dia como investidor. Ação de beta baixo. Vamos analisar o que é o beta. Para isso, nós iremos adotar só como exemplo a Sanepar. Vamos pegar um caso de ação brasileira para ir analisando a aplicação dos fatores em apenas uma ação, ou outra é para que você possa pegar a ideia e tentar aplicar em outras ações, no mercado brasileiro ou lá fora. Bom, falei para vocês que o primeiro fator é o beta. Eu não vou te dar aqui a explicação super técnica do beta, que não serviria de nada, eu quero que você aplique. E o beta, como que você pode entender o beta? Ele é o nível de sensibilidade, é o quanto uma ação, no caso a Sanepar, é sensível aos movimentos, às oscilações, à volatilidade da Bolsa de Valores. E aqui, quando eu estou falando da Bolsa de Valores, você pode entender um índice de mercado, um benchmark, um índice de referência, um índice de desempenho médio, como você preferir. E aí, a gente vai adotar o Ibovespa. Geralmente é o principal índice de um determinado país que é usado como referência para avaliar o beta de uma determinada ação ou de uma determinada carteira. E aí o que você tem aqui? Você tem o beta da Sanepar, você tem o beta do Banco do Brasil, você tem o beta da Via Varejo, você tem o beta da Melius, você tem o beta da Magazine Luiza, você tem o beta da Cogna, você tem o beta da Marfrig, você tem o beta da BB Seguridade, beta de cada ação ou de uma carteira ou de um fundo de investimento. A ideia é, se o Ibovespa sobe, qual a expectativa de subida da ação que a gente está avaliando ou carteira? Quando o Ibovespa cai, qual a expectativa de queda desse ativo ou carteira que a gente está analisando? Isso é o beta, sendo que por definição, o beta igual a 1 é o beta do próprio índice, do próprio benchmark. E quanto mais uma ação ou carteira se distancia para abaixo de 1, a gente tem no caso uma carteira ou uma ação mais conservadora, com baixa volatilidade, entenda dessa forma. Se o distanciamento é para cima, acima de 1, aí a história é outra. Aí você tem um ativo de beta alto, acima de 1. Esse ativo vai te dar bastante calor, que a gente costuma dizer no mercado, porque vai ser muito volátil, muito sensível às movimentações do mercado financeiro. Por isso que o ideal, até pegando esse novo fator, que é o fator investimento conservador, Fama French, você buscar ações de beta baixo, ou seja, betas bem próximos de 1 ou abaixo de 1, e não ficar ali buscando ações de altíssima volatilidade e sensibilidade. O seu risco aumenta demais e não necessariamente você vai ter um retorno condizente a isso. E onde que você consulta o beta? Prontinho para você na tela. Você pode ir no site Yahoo Finance. Então digita no seu buscador
Yahoo Finance. Clicou e aqui você busca a ação. Vou buscar a Sanepar. Vou pegar a SAPR4, que é a classe de ação que a gente colocou como exemplo. E aqui embaixo, olha o beta. Olha o beta aqui, 0,5. Olha só que maravilha. É o tipo de ação com beta abaixo de 1. No caso da Sanepar, o que isso significa? Que, na média, o que se espera é o seguinte. Quando o Ibovespa sobe 1%, a ação sobe 0,5%, 0,5%. Mas, quando o Ibovespa cai 1%, a ação só cai 0,5%. Isso é muito bom. Uma ação de beta baixo. E uma ação de beta baixo, ou uma carteira de beta baixo, quando a gente olha para um portfólio completo, sinaliza, no caso de uma ação, empresa que tem uma demanda inelástica. Como assim, Luan? Demanda inelástica? Começou com um nome difícil. Não, calma. Não vou aqui entrar em detalhes de conceitos econômicos, mas demanda inelástica significa o seguinte: é justamente a demanda, a procura que os consumidores, que as pessoas têm em determinado produto ou serviço, e essa demanda, ela vai ser elástica ou inelástica? Será elástica quando ela sofrer muita variação em virtude de variáveis como renda ou preço. E será inelástica quando preço e renda não afetarem tanto essa demanda. Então, por exemplo, se eu tenho um nível de demanda de 100, nível hipotético aqui, e o público que consome essa demanda acabe tendo uma renda menor. O que pode acontecer se essa demanda for elástica? Essa demanda vai cair de 100 para 50, por exemplo, porque a renda desse público caiu. Então acompanha. Agora, se não for renda, será preço. O preço do produto ou serviço dessa demanda subiu. Isso vai fazer com que haja um consumo menor se a demanda for elástica. Percebe a ideia? Se a demanda é inelástica, alterações na renda ou no preço não afetam tanto esse nível de demanda. E aí que entra o caso do Barsi, que foi bem didático ao criar esse acrônimo BEST, bancos, seguradoras, saneamento básico, telecomunicações e energia. Por quê? Porque as empresas que estão nesses setores geralmente possuem demanda inelástica e, consequentemente, um beta baixo. Não tem tanta volatilidade. Basta você comparar essas empresas desses setores com outras empresas. No geral, você vai ver muito menos volatilidade, betas mais baixos nessas empresas, com demandas inelásticas. Por isso, procure esse tipo de empresa. E aí você vai estar se expondo ao fator beta e um beta baixo, fazendo com que você tenha ações mais conservadoras, geralmente pagadoras de dividendos, que aqui no Brasil faz muita diferença porque o dividendo é isento, é uma especificidade do Brasil, por isso que o dividendo importa aqui no Brasil. Fora do Brasil não importa, porque é o dividendo tributado, então aqui importa. Então veja que o Barsi e até o Buffett se concentraram mais em empresas com demandas inelásticas. Buffett com seguradoras, hoje com a Apple, que tem uma demanda super inelástica. Essa é a ideia. Você não ficar sujeito às loucuras de produtos e serviços com demandas super elásticas, aquelas empresas mais cíclicas. Fugindo disso ou reduzindo drasticamente isso na sua carteira, a expectativa de retorno da sua carteira será maior ao longo do tempo. E isso foi provado pela teoria dos 5 fatores, ou modelo dos 5 fatores, de Fama Friend. E aí o segundo fator é o tamanho. Por que tamanho? O tamanho é a seguinte ideia. A ideia de que empresas com menor capitalização, menor valor de mercado, empresas menores, possuem, se bem escolhidas na carteira, não pode ser empresa ruim, você tem que ter empresas boas. Se bem inseridas na sua carteira, elas vão te dar uma expectativa de retorno maior do que uma carteira só de empresas já bem grandes. E por que isso? Porque, primeiro, empresa grande tem mais dificuldade de crescimento. Imagine só a quantidade de dinheiro que deveria ser investido para a Vale dobrar de tamanho ou a Petrobras dobrar de tamanho. E seria bastante difícil conseguir fatias de mercado nesse sentido. Agora, uma empresa pequena, que vale 1 bilhão de reais, muito mais fácil de dobrar de tamanho e ir para 2, 3 bilhões. Claro, existem setores em que existe uma limitação inerente ao setor, em que uma empresa sempre será uma small cap porque não tem mercado. Mas afora esses casos, quando a empresa tem espaço para crescer, inclusive internacionalmente, aí sim é o tipo de empresa que você deve buscar. Ou quando a empresa é pequena, mas ainda pode continuar crescendo a uma taxa pelo menos acima da inflação. Além dessa situação do tamanho, no sentido de crescimento, de expansão de mercado, no geral, small caps, que é a empresa pequena, elas são pior precificadas no mercado financeiro. Por quê? Porque quem são os grandes investidores? Os tubarões, as baleias do mercado financeiro. São os fundos,
São os bancos, investidores institucionais. Esses investidores, quando eles possuem muito dinheiro para investir, eles não conseguem comprar ações menores, porque a capitalização é pequena, a liquidez é menor, não conseguem movimentar. E as corretoras não conseguem, por isso, também ficar dando recomendações, fazendo cobertura. Tudo isso faz com que, muitas vezes, as small caps, empresas menores, fiquem mal precificadas. Isso se chama anomalia ou ineficiência de precificação. E aí que o investidor pequeno, investidor individual, como a gente aqui, todo mundo é investidor pequeno perto dos tubarões, a gente consegue se beneficiar. E será que a Sanepar, que é o nosso exemplo, é uma empresa de capitalização de mercado baixa, uma small cap? E a resposta é positiva. Quando você clica aqui em empresa, no investidor 10, aqui dá o valor de mercado da empresa, 8,62 bilhões de reais. Até qual patamar você pode considerar uma small cap? O patamar que a gente vem adotando é até 10 bilhões de reais. Por quê? Porque nos Estados Unidos, uma small cap seria uma empresa que é avaliada em até 2 bilhões de dólares. Aí por equivalência, diante do câmbio, que está próximo de 5 reais, a gente tem aqui no Brasil até 10 bilhões de reais. Então, um exemplo de small cap que pode continuar crescendo eventualmente. Então, nós já vimos que um portfólio de sucesso, uma carteira de investimento de sucesso depende de empresas de beta baixo na sua carteira, uma carteira diversificada, porque senão você não está exposto efetivamente ao mercado. Empresas com relativa baixa capitalização de mercado e o terceiro fator é o fator valor. O que é o fator valor? Buscar empresa barata, empresa que não esteja com excesso de otimismo pelo mercado financeiro. E será que a Sanepar é barata? O principal indicador é esse aqui, que foi adotado na análise do modelo de 3, depois 5 fatores. Preço sobre valor patrimonial. E aí, quando você encontra empresas com o indicador preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, quando o valor de mercado da empresa é inferior ao seu patrimônio líquido, você tem uma empresa barata. E aí, comprar essas empresas gera uma expectativa de retorno maior. Por quê? Porque você está pagando um preço mais baixo. Você tem muito mais margem de segurança, espaço para errar. E isso gerou um retorno, um excesso de retorno maior nas carteiras, uma carteira que tem ações baratas. Não só esse indicador, você pode usar o indicador preço sobre lucro, que é o maior atalho de todos. Ou, melhor ainda, indicador EV sobre EBIT. Um patamar abaixo de 10, tanto no PL quanto no EV sobre EBIT, sinaliza uma empresa barata. Então, buscar esse tipo de empresa na sua carteira, com valuation mais baixo, também gera um excesso de retorno, ao menos uma expectativa nesse sentido. Porque uma empresa já mais precificada, primeiro, que ela, qualquer tipo de erro já desaba, tem que dar tudo certo. Segundo, que ela já está muito sobreavaliada. Quando algo já está caro, fica difícil das pessoas comprarem ainda mais. E sempre há aquele risco de ocorrer uma bolha financeira. Quando você compra uma empresa que está subavaliada, geralmente é porque existe um risco por trás, na Sanepar o risco político, você incorpora esse risco pagando um preço muito mais baixo. Então também é a mesma ideia da small cap. Precificação ruim, então veja que a ineficiência do mercado agindo, e você se beneficia disso por ter assumido um risco maior nesse sentido também, porque nada é de graça também, você tem que assumir um risco, aqui é o risco político de uma estatal. E aí você também tem o quarto fator, que é o fator rentabilidade, empresas rentáveis, é isso que você precisa buscar. Sanepar é uma empresa rentável? Aí a gente tem que olhar para o ROI da empresa, ou até o ROIC. No caso da Sanepar, o ROI dela está acima de 15%, o Buffett nos ensina que você deve buscar empresas com ROI acima de 15%. É o tipo de empresa que vai te dar um retorno sustentável no longo prazo. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é justamente o lucro que a empresa entrega sobre o patrimônio dos acionistas, que é o patrimônio líquido. Esse retorno tem que ser acima do custo da empresa, do custo dela operar. Custo de capital, 15%. É o que você deve buscar nas empresas. Fuja de empresa com ROI baixo. Rentabilidade é outro fator importantíssimo. E o Buffett bate muito nessa tecla. Ainda, o pessoal vem indicando também o fator impulso. O que é o fator impulso? É você buscar empresas com histórico de lucratividade e tendência de alta. Porque empresas que estão tendo prejuízo ou em tendência de baixa vão continuar caindo. Enquanto que empresas que estão subindo em tendência de alta e com lucros consistentes vão continuar subindo. Impulso, momento, tendência. É mais um fator psicológico, na verdade, mas ele vem funcionando também. E ainda o investimento conservador, buscar empresas com baixa necessidade de capital. A Sanepar, no caso, não é uma empresa com baixa necessidade de capital. Uma empresa que está no setor de saneamento exige bastante investimento, um capex alto, então ela não estaria muito dentro desse fator. Só que, apesar disso, o ROI é acima de 15, a empresa é rentável. Então nem sempre você vai conseguir reunir todos os fatores de maneira ideal na sua carteira. Mas é importante lembrar que os principais fatores são beta, então beta você não pode ignorar, diversificação e ação de beta baixo. Valor, você não pode ignorar a empresa
ser barata, fator tamanho também buscar isso. E depois a rentabilidade. A questão de empresa de baixo ou alto CAPEX, claro, devemos buscar empresas com baixo CAPEX, porque quanto menor é a necessidade de investimento de uma empresa, mais ela pode te entregar de dividendos de retorno. Mas se a empresa tem uma alta rentabilidade, você pode fazer uma análise nesse sentido. Acaba sendo um pouco subjetiva essa análise, sim. Se você quiser evitar completamente a ação de CAPEX alto, aí você teria que evitar essas empresas mais de infraestrutura, saneamento e até mesmo do setor de energia. Aí você acabaria indo muito para as ações de tecnologia, só que no Brasil fica mais difícil de aplicar esse tipo de coisa, ou somente bancos e seguradoras. E aí você ia ficar bem limitado a alguns setores. Então esse último fator, você tem que ir com calma no Brasil, mas ele também é um dos fatores para uma carteira de sucesso. E aqui eu trouxe para vocês os fatores de finanças corporativas, a parte mais técnica dentro de uma carteira. Do outro lado, a gente tem o que você precisa psicologicamente, de forma comportamental, ter na sua carteira de investimento. E o que é? Basicamente, você ter visão de longo prazo, paciência, disciplina para aportar consistentemente e principalmente nos momentos de baixa no mercado, disciplina de aportar mesmo contra o consenso, entender a necessidade da vantagem de ter caixa, porque o caixa é um hedge natural. Pode parecer uma desvantagem você ter caixa em mercados de alta, mas depois que tudo desaba, você percebe que era uma vantagem, não era uma desvantagem. Buscar um viés de sobrevivência no mercado financeiro. Só vence quem sobrevive por muito tempo. Mesmo que você tenha retornos médios, só que esses retornos médios, eles acabem sendo consistentes por muitos anos, você vai ser um investidor de sucesso. Então, a questão é sobreviver. Tudo se resume à seguinte frase: você não pode arriscar o que você precisa para ganhar o que você não precisa. Isso resume a ganância. Você já tem o suficiente e arrisca para obter aquilo que você não precisa, só que você arrisca tudo. O risco da ruína. É isso que você tem que fugir. É disso que você tem que fugir. Você tem que correr riscos, fator beta, só que um risco calculado, porque você não pode ficar na corda bamba. Sempre ir pela margem de segurança, aquele espaço para errar. Eu projeto que seja 15% de crescimento da minha carteira no próximo ano. Mas se só der 10, tá tudo certo. Ou eu prevejo que o mercado vai cair 5%, mas se cair 10%, tá tudo bem também, eu estou preparado. Margem de segurança. Então você agir com margem de segurança, visão de longo prazo, disciplina, paciência, evitar a ganância e investir como um pessimista no curto prazo, mas como otimista no longo prazo, é tudo disso que você acaba precisando. Tentando evitar também os vieses cognitivos. Como assim os vieses cognitivos? Aqueles famosos vieses, eu fiz até um vídeo que eu vou deixar aqui no card, caso você tenha interesse. Mas, por exemplo, o excesso de confiança, o efeito de exposição. O que é o efeito de exposição? Você fica carregando ações com prejuízo por muito tempo, mesmo que elas sejam ruins. E quando você acha uma ação com lucro, você vende muito rápido. O viés da ancoragem, o viés doméstico, a gente acha que o nosso país é a melhor forma de se investir, geralmente. Tudo isso você tem que evitar, buscar evitar. Eventualmente a gente vai incorrer nesses erros, mas você ter a consciência de que eles são erros e aí você ajusta, você volta para o caminho que é o caminho mais adequado para o investidor e você vai fazendo esses ajustes ao longo do tempo. Então veja que esses, entre aspas, segredos são replicáveis e é disso que você precisa como investidor. E claro, esqueça daquilo que foi o elemento sorte de outros investidores. Só busque aprender aquilo que você pode aplicar. Fazendo isso, colocando em prática tudo isso de maneira devagar, gradual, sem ficar doido querendo fazer isso de uma vez, que não dá para fazer isso de uma vez. É com o tempo, você pode ter certeza de que você será um investidor de sucesso. Atingirá os seus objetivos como investidor. Mas já comenta aqui embaixo, você já aplica alguns desses segredos na sua carteira de investimentos? Se esse vídeo te ajudou, também clica aqui embaixo no botão de gostei, compartilha com seus amigos e te vejo num próximo vídeo.